get to hear me now. Dia 11 de agosto, a gente vai fazer revisão da matéria para a prova diagnóstica, 11 de agosto de 2020. Eu tô aqui com o 9º ano, A e B. Isso aqui é a gravação da aula remota, salva pela Emily. Muito obrigada, Emily. Palmas para ela. Então, vamos lá, voltando. Primeira matéria que a gente viu foi as transformações da matéria, né? Então, toda a matéria, ela sofre transformação, nada, né? A gente tinha os elementos químicos e a junção deles e a reformulação deles, né? Acaba fazendo uma transformação, né? Então, a gente tem dois tipos de transformação, a química e a física. Bom, em uma transformação química, também chamada de reação química, a composição da matéria é alterada, ou seja, eu tenho uma nova substância. Nesse caso aqui, eu tinha farinha, água, fermento e tal, e depois que tudo isso ocorreu, fermentou quimicamente, mudou, ela vai transformar o quê? Num pão, numa pizza, num bolo, enfim. Então, matéria é definido tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar, tá? Mas eu posso alterar a composição dessa matéria quando eu misturo ela com outras, ok? Através de uma reação química. Em uma transformação física, eu não tenho a transformação da matéria em si, eu não estou mudando a composição química dessa matéria, mas estou mudando só a forma. Aqui, por exemplo, a gente tem a água, né? Então, eu tenho água no estado líquido, que aqui no caso é a chuva, eu tenho água no estado gasoso, e eu tenho água no estado sólido, que é gelo, tá? Então, eu tenho transformações aqui físicas, não químicas, tá? Então, eu tenho esses dois tipos de transformações, as físicas e as químicas. Em geral, as transformações da matéria, eles são observados e descritos tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Muitas poucas a gente não consegue ver microscopicamente, porque aí é a nível molecular, né? A nível celular e molecular. Então, vamos ver aqui no nível macroscópico, eu consigo ver a água passando do líquido para o gasoso, né? Nível macroscópico. No nível microscópico, né? Eu tenho lá a molécula de água se dispersando mais uma da outra, ok? Bom, a maneira de como essas moléculas estão organizadas é que vai falar se ela é sólida, líquida ou gasosa. Então, no sólido, eu tenho uma alta organização, pouca liberdade de movimento, elas estão bem presinhas umas nas outras, estão bem próximas, tá? Então, não dá para se movimentar muito, é tipo a gente no metrô 6 horas da tarde. Nessa organização, que é uma organização do líquido, eu tenho uma organização média, eu tenho uma maleabilidade, uma flexibilidade, mas nem muito, não posso me mexer muito. Tenho uma liberdade intermediária e elas estão muito próximas, embora elas estejam afastadas e consigam se mexer, mas elas estão muito próximas. Já no estado gasoso, eu tenho uma organização baixa, tem muito movimento, as partículas conseguem espalhar de um lado para o outro, estão bem afastadas uma das outras, por isso que elas conseguem flutuar aí, né, se dispersar, se vaporizar. Vaporização é um termo tão em uso, né, nessa época de pandemia. As mudanças de estado da matéria recebem nomes. Então, do sólido para o líquido, eu tenho o nome de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, porque eu estou fazendo vapor. Do gasoso para o líquido, condensação. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente faz um chá e coloca um prato em cima da panela e aí formam aquelas gotículas de água no fundo do prato, né? Então, a água vaporizou. E do líquido para o sólido, do líquido para o gelo, é solidificação. Aqui eu tenho uma liberação de energia, onde diminuiu, e aqui eu vou absorver a energia. Não vamos esquecer que esta fase do sólido para o gasoso também pode ocorrer, e ela é chamada de do gelo seco. Espera aí que eu vou lembrar. Ela é chamada de sublimação, ok? Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo, meus amores? Uhum.
Ó, comente com os alunos que outro processo de estado físico é a sublimação, que envolve passagem direta do sólido para o gasoso ou vice-versa. Muito bem. Bom, as mudanças do estado, elas têm algumas curvas, alguns gráficos que a gente consegue fazer, né? Então, lá em cima eu tenho uma curva de aquecimento, aqui na tabela, no gráfico de baixo, eu tenho uma curva de resfriamento. Para eu saber se essa substância é mistura ou pura, esse degrau deve estar reto. Lembram-se disso? Que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, do sólido para o líquido, eu tenho um tempo para acontecer a fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho um tempo para acontecer a ebulição. Ou seja, se eu colocar o gelo num copo e esperar que todo aquele gelo desfaça, ele vai continuar sempre a 0 graus até a última pedrinha de gelo conseguir virar água. Quando tudo virar água e eu não tiver mais gelo nenhum, aí vai começar a subir a temperatura. Então, esse tempo que eu tinha um monte de gelo até derretendo e ter uma pedrinha de gelo, eu tô a 0 graus. Depois, quando tudo isso se derreteu, aí sim vai subir essa temperatura no estado líquido. E depois que tudo já formou líquido, tá bem lá equilibrado, né? E que começam a formar as bolhas, eu vou ter a ebulição. Enquanto tiver água nessa panela fervendo, se eu tiver 100 ml ou se eu tiver 1 ml, a temperatura vai ser a mesma, tá? Só vai virar estado gasoso quando eu não tiver mais água. Aí já tá começando a subir essa temperatura e aí vai virar gasoso. Tudo bem até aqui? É o tempo que a gente precisa para chegar naquela temperatura. Alguns sistemas podem ter mistura. Então, por exemplo, eu posso misturar vinagre na água, né? E se eu misturar vinagre na água, quem vai ferver primeiro? O vinagre ou a água, né? Assim, eu consigo separar uma substância da outra, sabendo que um vai evaporar primeiro que o outro, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma mistura, eu não tenho esse degrauzinho reto aqui, tá vendo? Eu tenho um degrau que vai subindo, porque ele vai evaporando. E aqui é idem. Então, quando essa curva, ela tem esses degraus, mas que não são degraus retos, mas são degraus inclinados, eu falo que eu tenho uma mistura dentro daquele recipiente. Difícil, crianças, até aqui? Não. Muito bem. Bom, obviamente, né, a temperatura vai influenciar, a pressão atmosférica vai influenciar nessa temperatura. Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição em um líquido. Ou seja, quanto mais perto eu tiver da linha do mar, né, mais rápido essa água vai ferver, tá? Quanto maior a pressão atmosférica, quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a pressão que vai ferver, ok? Então, a gente sabe que em Santos, né? A gente sabe que em Santos essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Em São Paulo, essa água vai ferver geralmente a 98 graus Celsius, porque eu tenho já a pressão, né? Exercendo aqui. Tenho menor pressão do ar exercendo aqui nessa coluna, tá bom? Aqui é Cubatão, ó, pode ver que tem as indústrias aqui, figurinha de Cubatão. Bom, então, reconhecimento das reações químicas, né? Em geral, as reações são acompanhadas por evidências. Então, no caso aqui, na mudança de cor, né? Eu tenho as moedas que são oxidadas. Um sinal aqui também é a liberação de gás, né? Outro exemplo, liberação da luz, aqui que a gente tem aqui uns vagalumes, alguma coisa do tipo. E o outro, alteração do odor, que também está alterando a composição química, tá? Representação da reação química. A mistura de reagentes vai me dar um novo produto. Então, observação, quando há mais de uma substância envolvida, elas são separadas por um sinal de adição. Além dessas informações, os estados em que elas se encontram pode ser especificado. Portanto, eu posso colocar sal sólido, água em líquido, tá? E eu vou colocando de que forma que estava essa substância para misturar.
A conservação da massa e lei de Lavoisier, né? Então, a quantidade da massa antes e depois de qualquer reação é a mesma, isso é o que dizia Lavoisier. Ou seja, se eu começo um bolo com 100 gramas de farinha, 20 ml de leite, lá uma massa, com 100 gramas de farinha, 20 ml de leite e 30 ml de manteiga, eu tenho que ter no final uma massa com 150 gramas, porque eu tenho que somar tudo. Então, a massa inicial vai ser igual à massa final, tá? E a lei enunciada é o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, a lei de Proust, ele fala que eu tenho que ter proporção entre as massas. Ou seja, se cada 100 gramas de farinha eu vou usar 20 gramas de leite, se eu tiver 200 gramas de farinha, eu uso quanto de leite? 40 gramas de leite. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, Pronto, já revisamos a matéria do primeiro mensal do primeiro bimestre. Agora a estrutura da matéria, né? Então, os átomos são todos os elementos do planeta, né? A gente sabe que são os átomos hoje em dia, né? Que são as menores partículas que existem. Dalton foi o primeiro que fez a teoria atômica e que ele falava que a matéria era constituída de pequenas partículas indivisíveis, indestrutíveis e que nós chamávamos como modelo de bola de bilhar, tá? Então, para Dalton, os átomos eram partículas fundamentais, maciças, esféricas, que não podiam ser criadas, divididas ou transformadas em outro. Ele dizia que elas poderiam se combinar, então tinha modelo simples e combinação de elementos simples, tá? Onde uma era simples e mais que um era chamado de substância composta. Já o Thomson, ele descobriu através de raios catódicos que eu tinha energias negativas junto com esse átomo, né? Então, o Thomson falava que eu tinha um átomo de matéria carregada e que eu tinha lá incrustado algumas partículas negativas, tá? Aí veio o Rutherford, que gostava do que o Thomson tinha visto, né? Mas foi melhorar, né, essa teoria. E aí ele disse que o átomo tinha uma parte central pequena maciça, na qual tinha toda a carga positiva, e ele tinha as partes negativas que ficavam orbitando por ela. Então, Rutherford, através de um experimento que ele tinha lá, ele lançava raios catódicos e ele via se a placa de ouro era atingida de diferentes ângulos, né? De que forma que esses raios atingiam essa placa, ele percebeu que alguns iam no centro e desviavam, outros passavam pelo meio e outros iam para outro ângulo. Então, ele conseguiu entender que eu tinha espaços vazios aqui no átomo, denominando, então, núcleo e eletrosfera. Já o Bohr, ele disse que nem todos os que estavam na eletrosfera giravam e orbitavam aleatoriamente. Então, eu tinha uma quantidade mais perto do núcleo e uma quantidade mais longa do núcleo, que hoje a gente sabe que é a distribuição eletrônica, tá? Então, o Niels Bohr, ele propôs um modelo que ampliava o modelo do Rutherford. A gente não pode esquecer que tanto Thomson, quanto Dalton, quanto Rutherford, quanto Bohr, todos tiveram sua importância na descoberta. Então, muitos falam assim, o Thomson não sabia de nada, era uma molécula divisível, indestrutível. Ué, mas a partir do estudo dele é que os outros continuaram estudando, tá? Então, ele tem sim seu mérito, não esqueçamos disso. Então, para Bohr, o átomo, eles giravam em torno de um núcleo, né? E eles correspondiam aos níveis de energia. Então, nível 1 é o K, nível 2 é o L, M, e assim sucessivamente, que vocês já estão acostumados. Então, na visão moderna da estrutura do átomo, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e por fora, orbitando, a gente tem quem? Quem? Hello? Os elétrons. Tudo bem. Alguém, por favor, me responda para eu saber que vocês estão ouvindo. Tô falando muito rápido? Não. É uma revisão zona, né? Se eu estivesse falando assim na aula, na primeira vez que eu estava dando aula, vocês iam me matar, não iam? Talvez, professor. Talvez, né? Ia voar uma borracha, não sabia de quem. Mas agora vocês já sabem a matéria, então a gente só tá dando uma revisada, tá bom?
Bom, então vamos lá. O átomo e as suas partículas. O próton, ele está no núcleo, é chamado de P. O nêutron, ele está no núcleo, é chamado de N. E o elétron, ele está na eletrosfera e é chamado de E, tá? Massa relativa a 1 dividido por 1840. Nossa, é minúsculo, né? E a carga relativa. Cada um próton, eu tenho um elétron. O próton é positivo, o elétron é negativo e o nêutron não tem carga. Ele é nêutron. Difícil isso, né? Uma regrinha, quantidade de prótons é sempre o número atômico, que é o número que está na tabela periódica e é o que vai colocar em organização esses elementos. O número de massa significa prótons mais nêutrons, ou seja, isso aqui do meio é a massa, tá? Muito bem. A partir do número de massa, é possível identificar a quantidade de partículas básicas que constituem átomos. Não vamos esquecer o que também, que não está escrito aqui. O número de prótons, ele é chamado de Z, que é o número atômico. O número de prótons tem a mesma quantidade do número de elétrons. elétrons. Muito bem. Quem respondeu para mim? A Letícia. Muito bem, Lelê. Sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sempre, tá? Então, vamos lá. Professora. Nas cargas... Oi. Pode falar. A Ana pediu para colocar ela, porque acho que ela caiu. Ixi, tá cheio de gente lá fora, sim. Não fui eu não, né? É o deles, né? Que tá ruim assim. É, acho que é o dele. Crianças, para quem caiu e voltou agora, só lamento, perdeu tudo. Não, tô brincando. Para quem caiu e voltou agora, tá gravado. Eu vou colocar tudo lá no YouTube. Por favor, assistam as aulas, curtam, compartilhem. Dá uma força pra amiguinha aqui, né? Ó, cabelinho branco, passei YouTube, não já viu, né? Complicada essa situação, viu? Então vamos lá. Professora, quando você falou lamento, eu quase infartei aqui. Tá gravado, fia. Tá gravado graças a Emily. Se a Emily não lembrasse, eu tinha esquecido, né, Emily? Quando voltar, a Emily merece um bombom. Então, continuando aqui. A gente tem os diferentes níveis de energia, que são... Vamos falar junto comigo? K, L, L, M, M, N, N, O, O, Ó, P E, e Q. e Q. O que esses números aqui? São os níveis. A gente fala que tá no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível, no quarto, tá. Vocês lembram o número de elétrons que suporta cada camada? Eu acho que eu lembro. Quem mais acha que lembra? Vamos lá, eu quero mais gente chutando. Gente, participe. Eu não sei se eu lembro. Não tenho certeza. Eu lembro, mais ou menos. Vamos chutar? Eu também erro. Qual o problema de errar? Não tem problema nenhum. 2, 2, 2, 8, 8, 18, 32. É 18, 32, 32, 32. 8. Alguém já jogou o pau. Já acabou com o problema. 2, 8, 18, 32, 32, 8. É isso mesmo. Perfeito! Parabéns. 2, 8, 18, 32. E aí a gente faz o quê? Repete de volta. 32, 18, 8 para por aí. 8 para por aí, tá? Então, bora lá. Nessas 7 camadas, a gente tem o diagrama de Linus Pauling. Lembram dele? Para construir? Então, no nível de energia K, só cabe 2 elétrons. E aí eu vou ter a camada 1s. Sim, na camada S, cabem quantos elétrons? 2. Na camada P, cabem quantos elétrons? 6. Tá na dúvida? É só olhar aqui, ó. São 6. Aqui tem 7. Peraí, que número que é esse aqui? 4S, 4P, 4D, 4F.
Tá. Aqui são 2. Aqui são quantos? 6. E aqui? 10, 10, 10. E aqui? 14. 14, Tudo bem. Isso mesmo. E aí a gente vai fazendo o esquema, né? Daqui vem pro S, do S vem pro P, do P vem pro S, do S vem pro P, do P vem pro S, vai pro D e ó, pá, pá, vai subindo e descendo. Tudo bem até aqui, crianças? Bom, Sim. o elemento químico, ele é definido através da IUPAC, ele recebe nome, né? Esse nome está latinizado, porque a gente não sofre alteração da língua. A latim é uma língua morta, né? Dificilmente vai conseguir mudar aí o nome desse elemento. Isso aqui é da tabela periódica que ele está falando, tá? Semelhanças entre os átomos. Quando são isótopos? Tá vendo a letra P aqui? Quando tem o P, é que os prótons são iguais. São átomos que têm a mesma quantidade de próton. Isótopo. Isótono. São átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, é uma dica que eu dou para vocês. O N de nêutron. O P de próton, tá? E o isóbaro, ele tem um número de elétrons diferentes. Tranquilo até aqui? Então, os isótopos são os átomos que têm a mesma quantidade de prótons, mas que apresentam um número de massa diferente. Ele tem mais nêutron. Os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, portanto, com diferentes números atômicos. No entanto, com o mesmo número de massa. E os isótonos são elementos químicos diferentes que apresentam um número atômico de massa diferente, mas que têm a mesma quantidade de nêutron. Acredito que eu tenho algum exemplo aqui ou não? Não. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Aqui. Ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, entre o A e o B? O A eu tenho massa 20 e quantos prótons? 10. 23 e quantos prótons? 12. Então, aqui a diferença desse para esse são 11, né? Aqui eu tenho 21, aqui eu tenho 20 para 9. Então, vamos lá. Quais desses aqui são isótonos, né? Eu tenho 23 aqui, 10 aqui, e 12 aqui. Quanto dá 23 menos 12? Quanto dá 23 menos 12? 11. 11, Vou ajudar as crianças aqui na dificuldade, ó. Pra vocês terem certeza. 11. E quanto dá 21 menos 10? 11. É 11. Eles têm a mesma quantidade de neutro, nêutrons. Então, tanto esse quanto esse, o B e C, são o quê? Isótonos. Eles não precisam ter o mesmo número de massa, não precisam ter o mesmo número de elétrons, mas eles têm o mesmo número de nêutrons. Deu para entender o que é um isótono? deu, Deu? Já o A e o C, eles têm 10 aqui e 10 aqui. Eles são o quê? Isótopos. pós, Tem o mesmo número de prótons. 10 aqui, 10 aqui. Tranquilo? sim, E os isóbaros que têm o mesmo número de elétrons. 10 tira 20, sobram... aqui eu tenho 10 elétrons. Aqui eu tenho quanto? 10 elétrons. Eles são isótonos, não são? aham, Não tem o mesmo número de elétrons? Aqui eu tenho o mesmo número de elétrons com algum? Não, também. Mas aqui, ó, eu tenho, tá vendo? Detalhe aqui, meus amores, ó, deixa eu voltar aqui na apostila. Cadê a apostila de vocês? Ai, será que eu peguei a coisa do Postivon e coloquei aqui? Burra. Peraí. Ah, não, tô aqui. Os isótopos têm a mesma quantidade de prótons, mas que apresentam um número de massa diferente. Então, vamos lá. Eu tenho a mesma quantidade de prótons? Tenho. A minha massa é a mesma? Não. Aqui eu tenho o mesmo número de prótons? Tenho. A massa é a mesma? Não. Deu para entender, amores? deu, Deu? Então, aqui em cima é o número de massa.
E aqui embaixo é o número de prótons. O 30, o F e o J, eles são o quê? Isótopos, isótonos ou isóbaros? Isótopos. Isótopos tem 30 e tem 30, ó. Mas eles também são isótonos? Não. Um tem 31 e o outro tem 30. Mas eles podem ser isóbaros, porque ambos têm 30 elétrons. Tudo bem até aí? Sim. Parece difícil, mas não é, tá? Fiquem tranquilos. Agora, eles têm a capacidade de mandar um elétron para cá, puxar um do vizinho e assim sucessivamente. E essa história de um elétron ir para lá e um elétron vir para cá, eu chamo isso de íon, correto? Então, o íon, ele pode... Jesus, do nada ele fala do íon e para. Então, o íon é o elemento que tem a capacidade de doar ou receber elétrons. Ah, aqui ele vai perder um elétron e vai ficar sem esse elétron da camada M, tá vendo? Ou eu poderia ter puxado do vizinho, né? Bom, a classificação dos elementos, né? Antigamente, eles eram as tríades de Dobereiner, eram colocados sempre em tríades, e aí foi formando o tipo de um parafuso chamado de parafuso telúrico. Né? Essas tríades de Dobereiner tinha sempre aquela... a gente colocando na ordem, a gente via que tinha sempre a quantidade dobrada, né? A lei das oitavas de Newlands, ele queria colocar os elementos químicos em oitavadas, mas eu tinha alguns momentos que eu ia ter repetição disso daqui, nem sempre dava certo. E aí Mendeleev começou a classificar através da quantidade de massa esses elementos químicos, né? Através do seu número de massa, do seu número de prótons, enfim, tá? Através do número atômico. Então, a tabela atual, a organização da tabela atual, pela IUPAC, definido pelo Instituto de União Internacional, ele tem a composição dos elementos químicos através do número de prótons que eles têm, tá? Quantidade nuclear. Essas duas aqui, eu digo que são duas gavetas, todos esses estão inseridos aqui e todos esses aqui de baixo estão inseridos aqui. Tranquilo até agora? Uhum. Algumas tabelas periódicas trazem também a distribuição eletrônica do lado direito aqui pequenininho, o nome do elemento químico, o símbolo do elemento, o nome, e aqui em cima eu tenho massa e aqui embaixo eu tenho quantidade de prótons, tá? Aqui nós temos os grupos e os períodos. Então, eu tenho 7 períodos que equivalem a 7 camadas, né, de transição. E eu tenho os grupos que são colocados de 1 a 18, sempre nas colunas. Bom, vou ficando por aí. Revisei praticamente a primeira apostila de vocês inteira, tá? E vou responder pelo menos uma atividadezinha aqui de tabela periódica. Muito bem. A respeito da distribuição eletrônica e da camada da tabela periódica, considere as seguintes afirmativos. O elemento configuração eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3, pertencente ao grupo 15 da tabela periódica. Pertence ao grupo 15 da tabela periódica? Vamos somar. 3, 4, 5, com 6, 15, 16, 17, 18, 19. Sei, tenho lá minhas dúvidas, hein? Tem que ter uma codistribuição, peraí.
Alguém tá vendo uma tabela com distribuição? Essa aqui. Nossa, para vender na Americanas. No grupo 15. Vamos olhar a pergunta. 1, 2, 2, 3, 3P. Termina no 3P3? Eu acho que não, hein? O elemento químico magnésio, Z igual a 12, ou seja, eu tenho 12 prótons, pertence ao terceiro período da tabela periódica? Fala para mim. 12. Cadê o 12 aqui? Aqui, ó. Tá no terceiro período? Eu não tô vendo pro tabela. Vocês não estão vendo minha tela? Agora foi. Foi? Foi. Ah, o Z é igual a 12, então ele tem 12 prótons, né? É. Ah, e o pior é que aqui nessa tabela eu só tenho número atômico, eu não tenho número de massa, tem? Tem. Cadê o número de massa? Peraí, pegar Tá um. em cima. Tá em cima de tudo? Esse número aqui em cima é o número de massa? Não, tá embaixo, ó. Acho que o de cima é o de... É o prótons. E o de baixo é o de massa. Tabelinha chinfrim, hein? Vamos lá. Z igual a 12? Então eu tô aqui. Magnésio. Qual a pergunta que eu nem lembro mais? O elemento químico magnésio pertence ao terceiro período da tabela periódica? 1, 2, não. Terceiro período. Opa, aqui. Terceiro período, verdadeiro. Uhum. Aqui é verdadeiro. A afirmativa 2 é verdadeira. Então, não é a A, não é a D. Tudo bem? O cátion trivalente do alumínio, Z13, possui configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Verdadeiro. Eu acho que é certo, é a 2 e 3. É a C. O ânion bivalente do enxofre possui configuração eletrônica. 2, 2, 2, 3, 6. 6 e 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui já passou, tem 18 aqui, ó. Tá errado. Então, a correta é a C. Tá bom? Tranquilo até aqui, amores? Sim. Vocês viram que Sim. tem um codiguinho de barra aqui? O que será isso? Ah, só tem naquela. O que será? Tô curiosa agora. Na apostila tem? Tem. Normalmente, quando tem assim, se eu não me engano, é um joguinho, não lembro. É um joguinho? Eu acho que sim, não tenho certeza. Enfim. Crianças, vamos ficando por aqui. Já são 10h53. Beijo! Até quinta-feira. Tá bom? Beijo. Eu vou gravar um vídeo para vocês. Por favor, assistam. Uhum. Eu vou gravar um vídeo para amanhã. Aí vocês assistem para a gente poder fazer aula na quinta-feira. Tá? Tá bom. Beijo. Feel, get you here now.